Olá pessoal, vamos começar a aula de geometria plana. Na aula de geometria plana, primeiramente nós temos que definir os elementos que vão participar desse estudo. O ponto, representado por este pontinho, um pequeno lugar no espaço. Uma reta, onde normalmente serão representadas por uma letra minúscula, indicando a reta R, S e T. E um plano, que é por onde nós vamos usar para fabricar todos os nossos desenhos representados por retas e pontos. Um ângulo vai ser o foco do nosso estudo por enquanto. Um ângulo é definido com duas retas que possuem uma mesma origem, sendo essa origem um ponto e essa reta passando, reta R ou reta S, passando pelo mesmo ponto. Isso vai definir um ângulo, cuja representação normalmente é dada por A, B, chapéu, C, onde A seria um ponto, B seria outro ponto e C seria o terceiro ponto. E o simbolismo do chapéu indica o ângulo em que posição ele se encontra nessa formação. Outra definição importante é a medida deste ângulo, né? Nós estamos acostumados com o ângulo em graus, porém existe o sistema radianos, onde você faz a seguinte conta: define um ângulo, posicionados os 3 pontos para definir esse ângulo, você tem um arco. Este arco pertence a uma circunferência de raio R, e a divisão do comprimento, a medida mesmo, desse arco, dividido pelo raio, resultaria no ângulo alfa, que é o que desenha aqui essa abertura. É importante também recordarmos que 2π ele seria a representação angular de 360 graus. E que, historicamente, esse valor de π ele nasce da razão do comprimento da circunferência pelo diâmetro dela. Isso resultaria em π. Como o diâmetro vale 2 raios, eis que surge a definição de 2πr, que seria o comprimento da circunferência. Mas a história, e existem documentários bem interessantes sobre isso, né? O número π surge dessa razão, comprimento do diâmetro. Depois, é importante apresentarmos aqui algumas definições, né? Por exemplo, a bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo é um segmento que corta este ângulo exatamente ao meio. Então, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, 10 graus, neste segmentozinho, automaticamente o de baixo também tem que valer 10 graus. Essa definição vai ser muito útil. Ângulos complementares. Ângulos complementares é a definição de 2 ângulos que formam entre si 90 graus. A soma dos ângulos dá 90. Ângulos complementares. Ângulos suplementares. São ângulos que, quando somados, resultam em 180 graus, sempre chamados de suplementares. Percebam que eu estou trabalhando com ângulos todos adjacentes, né? São sempre ângulos coladinhos um no outro. Ângulos replementares são ângulos que, juntos, formam 360 graus. Imagino que seja meio difícil para você imaginar que isso seja um ângulo, mas eu estou usando o prolongamento angular de 2 retas que direcionam esse ângulo B, ao passo que aqui tem um ângulo Azinho. E juntando os 2 ângulos você tem 360 graus. Não muito útil, mas importante de ser definido. E ângulos opostos pelo vértice, né? Essa definição aqui é muito importante. Toda vez que você define um ponto e cruza 2 retas neste ponto, você tem 2 ângulos que são equivalentes. Como é que eu posso demonstrar isso? Vamos supor que aqui seja um ângulo X. E eu tenho aqui, esta representação X e A, eles juntos formam 180 graus, estão na mesma reta. Então, A mais X é igual a 180. Agora, nessa reta, eu tenho X e B, que juntos também formam 2 ângulos suplementares, né, podemos dizer. Então, eles formam 180 graus. Bom, se essas 2 somas resultam em 180 graus, eu posso dizer que a soma de A mais X
é igual a B mais X. Como x representa o mesmo ângulo dos dois casos, você pode eliminar e escrever apenas que A é igual a B. Então, está mais do que demonstrado que ângulos opostos pelo vértice sempre serão iguais. Nessa última parte da aula, agora algumas definições. Ângulos correspondentes é o nome que se dá para dois segmentos de reta paralelas, R paralela a S, onde existe uma outra reta T que corta essas duas retas paralelas. E essa abertura angular é exatamente a mesma daqui. Como se fosse a mesma abertura angular aqui nesse patamar. Eu tenho num patamar mais acima a mesma definição de duas retas, portanto é o mesmo ângulo. Aqui embaixo, ângulos alternos, você tem que esses dois ângulos, gama e beta, são idênticos, desde que as retas R e S são paralelas, sejam paralelas, alternos internos sempre serão iguais, e ângulos colaterais, quando eles estão na parte interna, de um segmento definido por duas retas paralelas, R paralela a S, e a soma desses dois ângulos daria 180 graus. Eu não me atentei muito aqui às demonstrações para poupar tempo. São definições que é importante você memorizar. Ângulos correspondentes, ângulos alternos são todos iguais. E ângulos colaterais, que é a soma dá 180. Por fim, ângulos de lados perpendiculares. Aqui você observa dois ângulos, o ângulo A, alfa e beta, e os 90 graus indicados. Nós podemos dizer, por serem alternos, opostos pelo vértice, que aqui também vale 90 graus. E, uma vez que esse ângulo aqui completa com alfa 180, eu posso dizer que esse ângulo é 180 menos alfa. Afinal, a soma desse com esse tem que dar 180. Essa representação de 180 menos alfa do suplementar é muito útil, porque aqui, se você somar os ângulos desse quadrilátero, que como é um quadrado, ou um quadrilátero de 4 lados, não um quadrado, ele tem que ter a soma igual a 360. Portanto, a soma desses ângulos, 90 mais outro 90, mais 180 menos alfa mais beta, tem que dar 360. Se você simplificar, 90, 90, 180, com 180, 360, joga do outro lado, cancela, alfa vai acabar resultando igual a beta. Essa é uma forma de demonstração, mas não é necessário decorar a demonstração, apenas perceber como que vai construindo usando aquelas ferramentas anteriores, principalmente complementares e suplementares. Aqui nós temos a definição mais simples, ângulos de 90 graus, a soma deles tem que dar 180, então aqui seria 180 menos 90, aqui seria 180 menos 90, que vai dar 90, e a soma desses quatro ângulos, alfa, beta, 90 mais 90, tem que dar 360. Se você simplificar, você chega a essa igualdade, que alfa mais beta é 180. É uma maneira de demonstração e aplicação de ângulos de lados perpendiculares. E fica bem simples a matemática, desde que você consiga recordar algumas propriedades